nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje chegamos maravilhosamente à festa de Pentecostes. Durante 40 dias seguidos nós comemoramos a festividade da Páscoa, onde nós estávamos aqui reunidos, celebramos e cantamos Cristo ressuscitou durante 40 dias. Depois chegou a solenidade da Ascensão, onde nós comemoramos que Jesus Cristo ascendeu aos céus, uma vez ressuscitado, agora sentou-se à direita de Deus Pai, no trono, com também o Espírito. E então, após a Ascensão, passados aí os seus 8 dias, nosso Senhor chegou ao ponto dos 10 dias, para completarmos 50 dias após a Páscoa. Então, nós temos aí até a Ascensão 40 dias e da Páscoa até o Pentecostes 50 dias. Portanto, 10 dias após a sua Ascensão, nosso Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, como ele havia prometido. Isso é uma promessa que ele fez aos seus discípulos e apóstolos. Então é muito importante que vocês, crianças, entendam a beleza da igreja. Se vocês analisarem como as outras denominações comemoram o Pentecostes, os protestantes e evangélicos, acaso revestem suas capelas com as cores verdes, colhem nessa época do ano os brotos das árvores mais novos para podermos decorar a capela com o símbolo da vida. Afinal de contas, as árvores estão nos denotando na capela decorada com todos os tipos de ramos, de espécies diferentes, de que cada um pode sair aí decorando em seus biomas respectivos ao longo do mundo. Por que é que a Igreja Ortodoxa decora desta maneira? Os protestantes celebram Pentecostes de que maneira? Eles creem que vivem no Pentecostes. Depois temos os papistas, os romanos, os ditos católicos, que quando celebram o Pentecostes, celebram as chamadas línguas de fogo, que também são narradas no episódio de Pentecostes, isso é verdade, mas até possuem por cor denominada nesta festa o vermelho, porque denotam através disso que há o derramamento da graça do Espírito sobre eles. É uma constante renovação do Espírito, dizem eles. Mas nós, os cristãos ortodoxos, mantendo a tradição desde a época de que isso ocorreu, há mais de 2024 anos atrás, quando nosso Senhor cumpriu a promessa. Ele prometeu que iria e depois enviaria o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, um Consolador, para poder consolar os seus apóstolos. Uma vez que ele foi, disse para eles: não ficais tristes, porque não ficarais sozinhos, é necessário que eu vá para que o Espírito possa vir. Então nosso Senhor animou os seus apóstolos amigos para que eles não ficassem tristes, porque nosso Senhor iria agora ascender ao trono. O trono este que ele nunca havia deixado enquanto Deus, enquanto segunda pessoa da Trindade, jamais que Jesus Cristo deixou o trono da Trindade. Mas como homem ele nasceu e teve uma trajetória humana. Era necessário que agora, mesmo com esse corpo humano, ele também sentasse no seu trono com o Pai e o Espírito Santo. E isso foi cumprido na festa da Ascensão. Toda a carne da humanidade, podemos dizer assim, da humanidade, foi deificada quando nosso Senhor sentou à direita do seu Pai, também com a sua natureza, o seu corpo humano. Então, se no trono de Deus havia Pai, Filho e Espírito Santo, agora podemos dizer que no trono de Deus existe o Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Filho também com a sua natureza humana, com o seu corpo humano. Então, toda a natureza humana, de uma só vez, a carne humana, foi deificada, tornou-se partícipe plena da união com a divindade. Mas nós, os ortodoxos, decoramos o Pentecostes com a cor verde, simbolizando a vida que o Espírito nos derramará, porque justamente é aí um sinal de que nós mantemos a tradição tal como tem que ser. Porque, na verdade, o Pentecostes é isso. Quando o Espírito Santo vem para nós, foi para os apóstolos, podemos dizer que os nossos santos padres nos explicam que, nesse momento, a igreja ganhou o seu maior dom. A humanidade, o maior presente que a humanidade recebeu foi a igreja. E foi fundada quando Deus criou o primeiro anjo no céu para adorá-lo, aí já tivemos o nascimento da igreja. Depois a igreja foi andando e andando entre o povo de Israel. Depois, agora, através dos apóstolos, através do derramamento do Espírito Santo, a igreja começará a ser espalhada por todo o mundo. Todo mundo começará a ser pleno do Espírito Santo através dos apóstolos.
que vão viajar o mundo inteiro, agora que receberam o Espírito Santo, levando esses mesmos dons que eles receberam para toda a humanidade. Todas as nações vão poder receber agora o que é o Espírito Santo através da igreja, que se espalhará pelo mundo inteiro. Então, o que nós temos que entender é que aquilo que a natureza humana recebeu como um todo através da ascensão, e agora de maneira individual, cada pessoa, cada um de vocês, tanto Salomão, quanto Esther, como Constantino, como Teodora, como Catarina, como cada um de nós que somos cristãos ortodoxos, poderemos ter agora, através do Pentecostes, uma maneira de receber individualmente a graça do Espírito Santo. O que Cristo deificou na carne dele, toda a natureza humana, agora, individualmente, através do Espírito Santo, cada pessoa individualmente poderá participar disso. E é por isso que a igreja recebeu o maior de seus dons, que foi a recepção do Paráclito, do Consolador, do Espírito da Verdade, e esse Espírito vindo sobre os apóstolos, aparentemente da visão de línguas de fogo. Essas línguas não eram línguas como nós imaginamos. Isso é a mesma, assim como a carruagem que veio buscar Elias. Não era uma carruagem, de fato, mas uma metáfora do que seria a graça de Deus que veio arrebatar Elias. Da mesma maneira, simbolicamente, a graça de Deus, a graça do Espírito Santo veio sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. E esse foi o dom que os apóstolos receberam. Todo o Espírito Santo, através do Pentecostes, e com isso eles puderam ter dons especiais. Os dons mais superficiais seriam dons de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos, de perdoar pecados. Mas o maior dom que os apóstolos receberam foi o dom do sacerdócio. Cristo, sendo sumo sacerdote, agora ordenou, sagrou, consagrou os apóstolos naquele momento, como hierarcas, como também sacerdotes do Altíssimo, e uma linhagem sacerdotal que é a mesma de Cristo. Assim como Cristo é o sumo sacerdote, em Pentecostes, os apóstolos ganharam a sucessão desta linhagem sacerdotal, cada um em sua pessoa, e ao mesmo tempo, através disso, da pessoa deles, os apóstolos, que foram elevados ao grau de hierarcas, eles poderão ordenar bispos, sacerdotes, e estes vão poder levar a graça do Espírito Santo para cada pessoa individualmente, que poderá participar agora da mesma graça que o Filho participa com o Pai, não somente como Deus, ao qual ele nunca deixou o trono do Pai, mas até mesmo a sua natureza humana não foi elevada ao céu e sentou à direita e foi deificada por seu corpo ressuscitado. Cada ser humano poderá participar deste nível de união com a divindade, desse nível de união com Deus, o que nós chamamos de deificação, através da graça do Espírito Santo, dado no Pentecostes, através do dom do sacerdócio. O maior presente que Deus deixou para a humanidade foi sua igreja. E o maior dom que a igreja recebeu, o maior presente que a igreja recebeu, foi o dom do sacerdócio. E através de nós, os sacerdotes, os bispos, os padres, os diáconos, que todo ser humano individual pode participar da própria graça plena do Espírito Santo, que é capaz de tornar o homem criado Deus por participação. É por isso que nós decoramos de maneira tão exemplar a capela no dia de Pentecostes, com os ramos verdes, simbolizando justamente a seiva da vida que corre das árvores, também agora correrá em nós, não a seiva material, mas a seiva da graça do Espírito Santo. Assim como a igreja está revestida hoje com a decoração do verde, simboliza-se, portanto, que nesse dia a igreja recebeu a graça do Espírito Santo. E uma vez que ela recebeu a graça do Espírito Santo, significa em uma palavra que ela recebeu o dom do sacerdócio. Através dos sacerdotes, eles podem celebrar agora qual foi o maior dom que Deus deu através do sacerdócio para os apóstolos. A capacidade deles poderem celebrar os mistérios. Porque a maior doença que existe, o único problema que existe é a morte. E o único remédio, os únicos remédios para a morte são os divinos mistérios. O batismo, onde nós entramos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Depois a confissão, a comunhão, e assim por diante a unção dos enfermos. E todos esses mistérios, em especial o mais sublime deles, a Eucaristia, os temíveis
mistérios do Santíssimo Corpo e Santíssimo Sangue de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Onde todas as vezes que nós comungamos desse mesmo corpo e sangue, nós renovamos a graça do Pentecostes dentro de nós. Porque no batismo recebemos ela plenamente. Mas depois vem os pecados, vem os nossos erros, e portanto, quando nós confessamos, depois comungamos, toda a graça do Pentecostes é novamente derramada em nós, e sucessivamente, todas as vezes que comungamos, a graça do Pentecostes, toda ela é renovada em nós. Que na verdade é a própria graça do Espírito Santo, que cada catecúmeno recebe no dia do seu batismo. Portanto, meus amados, queridos cristãos ortodoxos, vamos nos atentar bem como nossa igreja é preciosa. Ela já era preciosa por ser a igreja de Deus, a única igreja de Deus. Depois disso, ela se tornou ainda mais preciosa por receber, além dos anjos, dos santos, dos profetas que já haviam ordenado a igreja, agora o corpo de Cristo ganhou também o maior dos dons, o dom do sacerdócio, onde através disso, os mistérios que curam a doença da morte e nos proporcionam a união total com Deus, que esse é o objetivo de Deus ter nos criado. Deus criou Adão e Eva no paraíso com o único objetivo de um momento se unir completamente com eles, de corpo, alma e espírito, completamente. Infelizmente, quando Adão pecou, esse processo foi interrompido, Adão não pôde se unir completamente a Deus e teve que aguardar um Salvador. Mas o Salvador veio, ressuscitou, ascendeu e agora completou completamente ao final, absolutamente, plenamente, sua obra, através do enviar do Espírito Santo. Era necessário que o Filho fosse para completar sua obra, recompensando os apóstolos com aquilo que ele havia prometido. A graça do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, o Rei Celestial. Portanto, meus queridos amados cristãos ortodoxos, vamos nos alegrar muito nessa festa de hoje, onde nós celebramos com tanto júbilo as maravilhas de podermos participar do sacerdócio de linhagem real e santa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. E é de ano a ano, bispo a bispo, década a década, século a século, é um privilégio muito grande que nós chegamos até aqui, mesmo no final dos tempos, onde a apostasia e heresia, especialmente a heresia do ecumenismo, reina e assola todos os que eram membros da igreja, tornando-os fora dela, ou seja, hereges. É um grande privilégio que nós podemos nos manter firmes, mesmo nesses tempos tão complicados, àquilo que é essa linhagem real e santa do sacerdócio. Por isso, Deus nos felicita desde aqui para esta maravilhosa festa, e que tudo seja para a glória de Deus, a honra e poder, a glória para Ele, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.